dia, jogadores do Flamengo, comissão técnica do Flamengo, diretoria do Flamengo. Bom dia a todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Bom dia, youtuber, que fazem uma informação muito grande do dia a dia do Flamengo. Bom dia, os familiares dos jogadores do Flamengo. Hoje nós estamos aqui na lição número 2. Passe invertido e jogadas invertidas, né? Nós vamos falar a respeito disso hoje. Mais alguns detalhes sobre o próximo adversário, que é o Atlético, né? Atlético Mineiro. E também informações sobre as origens do treinador do Flamengo, Domenech Torrent. Vamos começar aqui pelo Atlético Mineiro e pelo Campeonato Brasileiro. Eu faço vídeo como conselheiro técnico e tático do Paris Saint-Germain desde 2017. E matematicamente nós vimos que o campeonato tem um problema, o campeonato de ponto corrido. Se a equipe ganhar os 10 primeiros jogos, ela já fica líder do campeonato, isolada na frente, com vários pontos na frente do segundo colocado. E aí, com o decorrer do campeonato de ponto corrido, a equipe que ganhou os 10 primeiros jogos tem uma vantagem a nível de pontos, né, na frente dos outros clubes. Então é muito importante o Flamengo ganhar os 10 primeiros jogos. O ano passado, o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro, mas teve que fazer 10 resultados. Teve que, durante o campeonato, ganhar 10 partidas seguidas para poder chegar na liderança do campeonato. Esse ano, como nós estamos no começo desse Campeonato Brasileiro, eu alerto a diretoria do Flamengo, aos jogadores do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, que o Flamengo precisa ganhar os 10 primeiros jogos para liderar o campeonato de ponta a ponta e colocar vários pontos na frente do segundo colocado e dos outros clubes também. Flamengo ganhando os 10 primeiros jogos, automaticamente o Flamengo vai conseguir ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, o campeonato de pontos corridos não se joga esperando no meio do campeonato ou na final do campeonato fazer resultado. Não é como Copa, certo? Copa do Brasil, Copa, não é como Copa. Pontos corridos, você tem que começar pontuando, ganhando os 10 primeiros jogos. E aí você vai liderar com facilidade, com tranquilidade, com muitos pontos na frente do segundo colocado e vai poder poupar alguns jogadores, porque nós temos vários jogos aí, nós vamos jogar 3 vezes por semana. Temos a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Então o Flamengo tem que ganhar os 10 primeiros jogos para, na pontuação, estar com vários pontos na frente do segundo colocado e poder economizar alguns titulares, certo? Colocando aí alguns jogadores que estão no plantel, que pode entrar na equipe do Flamengo, poupando alguns titulares, tá certo? Então, esse fato de jogar 3 partidas em uma semana, o Flamengo vai estar com esse problema. Aí gera problema de cansaço muscular, gera problema de contusão. Então o Flamengo é necessário, nesse ano, encarando 3 competições, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, está liderando na pontuação. Então o Flamengo tem que fazer um esforço suplementar para ganhar os 10 primeiros jogos. O Flamengo ganhando os 10 primeiros jogos, aí o campeonato, o Flamengo vai ficar com folga, vai poder economizar, poupar alguns jogadores importantes, colocando alguns reservas para jogar também, que está ali no plantel do Flamengo, e aí vai poder economizar energia desses jogadores titulares para a Copa Libertadores e para a Copa do Brasil, ok? Então, já estou avisando aqui, é muito importante o Flamengo ganhar os 10 primeiros jogos. Aí você vai dizer, é muito difícil. Não, presta atenção. O Paris Saint-Germain é campeão da França, porque faz isso já.
Isso eu determinei em 2017. Eu passei essa ideia, essa informação, esse conteúdo para o Paris Saint-Germain. Quem abraçou foi o capitão brasileiro que é o zagueiro central, né, Thiago Silva. Ele realmente passou para todo mundo, né, que é importante ganhar os primeiros jogos para ficar na liderança do campeonato, tá certo? Com 5, 10 pontos na frente do segundo colocado, o Flamengo poderá poupar jogadores e para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores, tá certo? Então é importantíssimo para o plantel do Flamengo ganhar os 10 primeiros jogos, ok? Aí para ter vantagem numérica a nível de pontuação, para poder poupar jogadores para a Copa Libertadores e Copa do Brasil. Então já estou passando aqui o segredo para vocês, como conselheiro técnico e tático, como o Flamengo pode proceder com 3 jogos por semana, tá certo? O Flamengo vai ter que usar todo o plantel, até os reservas também, e nesse caso o Flamengo tem que estar liderando o Campeonato Brasileiro com vantagem de pontos na frente do segundo colocado. Então a fórmula é essa: ganhar os 10 primeiros jogos, tá certo? Como o Paris Saint-Germain faz na França, tá certo? Isso aí é um problema matemático, a federação pode ver como é a melhor solução, mas há um problema matemático e na numeração, porque ponto, vitória é numeração, certo? Então, se a equipe começa ganhando os 10 primeiros jogos, o que vai acontecer? Os outros vão sempre estar tentando chegar, tá certo? Isso é estressante para os outros clubes, é impossível para os outros clubes pegar o Flamengo vai estar adiantado, vai estar na frente, liderando o campeonato. Então, isso é importante. Atenção, jogadores, atenção, comissão técnica, pontos corridos, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que ganhar os 10 primeiros jogos. Preste atenção. Isso não é impossível. O Paris Saint-Germain faz isso desde 2017, que eu passei essa informação que havia um problema matemático ali na pontuação. A equipe que ganha 10 primeiros jogos, ela consegue manter até o final e ser campeão. No caso do Flamengo campeão ano passado, o Flamengo estava atrás na tabela, mas conseguiu em 10 jogos fazer resultado e chegar à liderança do Campeonato Brasileiro e ser campeão. Beleza? Então estamos passando aí para vocês como ser campeão do Campeonato Brasileiro antes do Campeonato Brasileiro começar. O próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Agora vamos passar aqui sobre o Atlético Mineiro. É o seguinte: o Atlético Mineiro, ele está sendo esperado, todo mundo está falando, jornalista, que pode ser a equipe que vai combater disputar com o Flamengo para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo é uma decisão. É o primeiro jogo, mas já está sendo usado como uma decisão. E jornalistas que são contrários contra o Flamengo, eles querem que o Atlético faça um resultado contra o Flamengo. Então, atenção total, a comissão técnica, Domenech Torrent e o Jordis, né, os dois. Então, atenção total. É super importante o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, segundo os jornalistas, vai ser uma das equipes que vai disputar o título do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Então nós temos que ganhar esse jogo, vale mais do que 3 pontos, nós iremos derrotar um possível concorrente ao título de campeão brasileiro, tá certo? Um detalhe importante sobre os jornalistas. Os jornalistas estão do lado do Atlético Mineiro, então eles estão contra o Flamengo. O campeonato ainda não começou e os jornalistas já estão contra o Flamengo. Então o Flamengo tem que ganhar, fazer resultado no Maracanã, para que esses jornalistas, nas suas matérias, não venham inflar, aumentar o poder do Atlético Mineiro, tá certo? É exatamente como um balão
como um balão, como estão fazendo agora. Estão dizendo que o Atlético Mineiro é isso, que o Atlético Mineiro é aquilo, que tá. Então o Flamengo tem que derrotar o Atlético Mineiro no Maracanã, porque é importante para o resto da competição, porque os jornalistas estão colocando o Atlético Mineiro lá em cima. O Atlético Mineiro, na realidade, ainda não provou nada, mas, segundo os jornalistas, eles estão favoráveis a que o Flamengo perca, que o Flamengo tenha uma derrota, tá certo? Então é isso que nós temos que lutar. O Flamengo tem que lutar, porque só se perde partida no último minuto, apitou o juiz, acabou o jogo, aí sim, tá certo? Agora, antes do jogo, já querendo aí colocar o Atlético Mineiro como um possível zebra, né? Não, aí realmente nós não admitimos essa jogada. Então preste atenção, há um valor moral. O Flamengo ganhando do Atlético Mineiro, há um valor moral. É importante começar o Campeonato Brasileiro já ganhando, é importante mostrar aos outros times que o Flamengo está aí, tá certo? É importante também esse valor moral perante os jornalistas que estão colocando o Atlético Mineiro lá na frente, né, disputando contra o Flamengo, e a gente está vendo que eles estão querendo ter motivo para falar mal do Flamengo se o Flamengo tiver um azar, tiver uma derrota. Então é importante vencer o Atlético Mineiro. Vou repetir, é importante vencer o Atlético Mineiro. Primeiro, o campeonato começando ganhando, nós temos que ganhar 10 jogos para ficar na liderança do campeonato, para economizar esforço e jogadores para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Então nós temos que ganhar 10 jogos seguidos. Então está aí, já começando com o Atlético Mineiro, é importante para o campeonato de pontuação e liderança. Tem um jogo moral. Segundo, tem um jogo moral que os jornalistas estão aumentando aí o pavão, estão enchendo a bola do Atlético Mineiro, que até agora não provou nada, tá certo? Então preste atenção, nós temos que acabar com essa historinha de jornalista aí, que são contra o Flamengo, beleza? Então há duas situações, certo? E tem a situação do treinador que está começando. Atenção, jogadores, nós precisamos fazer um resultado para dar apoio ao treinador, ok? Certo? A comissão técnica está vindo aí, a nova comissão técnica, os dirigentes foram buscar o treinador na Espanha, um treinador de excelente qualidade, conhece tudo de futebol. Então o que acontece? Nós precisamos, jogadores, fazer o resultado importante, uma vitória contra o Atlético Mineiro, para dar apoio ao novo treinador, ok? Ele está vindo aí com muita garra, com muita emoção, 58 anos, muita experiência de futebol, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City. Então é muito conteúdo que ele tem, muita sabedoria. Então nós temos que aproveitar tudo isso com uma verdadeira troca de conteúdo e informação dentro do futebol, um intercâmbio dentro do futebol internacional, tá certo? O Domenech Torrent, ele tem bagagem, e essa bagagem é importante para acrescentar ainda mais o poder ao Flamengo. Então os jogadores têm que dar um apoio ao treinador que está chegando, um novo treinador, ganhando o próximo jogo, então até o último, lutando até o último minuto, até o último segundo, ok? Bom, tá aí duas observações. Agora vamos falar a respeito do treinador Domenech Torrent. O nome Domenech, eu falei para vocês que é francês. Existiu um jogador de futebol que jogou no Paris Saint-Germain em 1982, chamado Raimundo Domenech. Raimundo Domenech. Meio campo, aliás, zagueiro, a posição dele era zagueiro. A posição do Domenech Torrent era meio campo, né? E o francês Raimundo Domenech, que é aí o Domenech, né? Ele jogou no Paris Saint-Germain em 1982
E ele atualmente ele está com 68 anos, já parou de ser treinador e jogador, claro, né, não tem condição, 68 anos, e nem treinador. Ele parou também a profissão de treinador de futebol. Ele agora é formador, ele trabalha num clube onde ele mora, ali na região norte de Paris, no departamento 92, Agenais-Gennevilliers. Agenais-Gennevilliers é o departamento 92 do norte de Paris. Tá certo? E ele ele é diretor, formador de um clube amador, de um clube pequeno, do Boulogne-Billancourt, e esse clube do departamento 92, ele forma jogadores que depois vão para os outros clubes franceses, tá certo? Sai aí do departamento 92 do norte de Paris e vai aí para vários clubes franceses. O nome dele, 68 anos, já veterano, parou de ser treinador, Raimundo Domenech. Raimundo Domenech. Ele começou a carreira de jogador de futebol jogando pelo Lyon, tá certo? Lyon. Ele é da região de Lyon, ele era jovem, 18, 19 anos, na formação dele, foi formado em Lyon. Tem o mesmo nome do Domenech, só que ele é Raimundo Domenech, francês. Como eu falei para vocês, o nome Domenech Thuram é francês. O Domenech Thuram, ele é da cidade de São Sebastião de Santa Coloma de Farnèse. Presta atenção. São Sebastião de Santa Coloma de Farnèse. É uma cidadezinha que fica entre a França e Barcelona, na Catalunha. A mesma distância de Santa Coloma de Farnèse para Barcelona é a mesma distância em direção à França, chegando aí na região de Narbonne, certo? Então, é uma região de fronteira e por isso o nome do Domenech Thuram, ele é afrancesado, ele tem um toque de francês, como eu falei para vocês, um grande jogador do passado na França, Raimundo Domenech, também tinha esse nome Domenech, era com H no final, em vez de CH, tá certo? Domenech, né? CH, é francês, Raimundo Domenech. E o mesmo nome aí do Domenech, que é o Domenech Thuram. Thuram, ele tem a região de São Sebastião de Santa Coloma de Farnèse, é uma região que tem águas medicinais, é uma região termal, certo? É uma região tranquila e é uma região muito católica, certo? Santa Coloma de Farnèse, São Sebastião de Santa Coloma de Farnèse, e é muito próximo da cidade de Perpignan na França, no sul da França. Então o que acontece? Ali é uma região Espanha-França, quer dizer, tem influência francesa. São Sebastião, ele nasceu, na sua história, que é o nosso padroeiro do Rio de Janeiro, ele nasceu em Narbonne, no sul da França, próximo da fronteira da Espanha, muito próximo de São Sebastião de Santa Coloma de Farnèse. Por isso, São Sebastião é o nome da cidade, Santa Coloma de Farnèse também. Então, por isso tem esse nome São Sebastião também, acoplado junto com Santa Coloma de Farnèse, ok? E São Sebastião, ele nasceu de Narbonne, ele era filho de fazendeiro e através do exército romano, ele foi para Roma, ser capitão do exército romano, São Sebastião, e foi mártir católico. Ele morreu afirmando a fé de ser católico. Então, São Sebastião, nessa região de Narbonne, no sul da França, é onde imigrou para lá a Maria Madalena. Maria Madalena, ela fugindo dos romanos que queriam matar os cristãos, na época que Israel ali começou, os católicos eram perseguidos, e ela fugiu para o sul da França, para essa região próximo a onde nasceu Domenech Thuram, ok? Então São Sebastião,
aquela região ali, São Sebastião era católico porque ele tinha o sangue dos pioneiros católicos, é descendente dos pioneiros católicos que acompanharam Maria Madalena depois que Jesus morreu, ressuscitou e partiu, tá certo? Então, Maria Madalena, ela imigrou para essa região fugindo dos romanos. E ela é chamada também pelos ciganos de Santa Sara. Santa Sara dos ciganos não é nada mais, nada menos do que Maria Madalena. E Maria Madalena, indo para essa região do sul da França, fronteira com a Espanha, ela levou o sangral, que é o sangue de Cristo, né? Os descendentes de Cristo nessa região, tá certo? Essa região aí do sul da Espanha, fronteira com a França, é onde Maria Madalena imigrou e se estabeleceu com vários cristãos, e por isso nessa região existe o sangue de Jesus em toda a população local, que se estende até a Espanha e se estende até aí a França, essa região de Montpellier aí do sul, aí de Montpellier, a região litorânea do mar Mediterrâneo, Perpignan, Narbonne, perto também de Carcassonne. E na Inquisição foram muito perseguidos, tá certo? Foram assassinados pela perseguição da Igreja Católica da época, na Inquisição. Então, eu estudei muito isso, porque meu nome é Sebastião, e o padroeiro do Rio de Janeiro é Sebastião. Então, para afirmar aqui a nível religioso, o Domenech Torrent é da origem da onde nasceu São Sebastião. E hoje ele é treinador do Flamengo, que tem a cidade do Rio de Janeiro, o padroeiro São Sebastião. Então, eu sou de Sebastião e estou fazendo vídeo para o Flamengo desde 2017. Então, religiosamente, nós podemos dizer que está tudo conforme. Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, nossa cidade. São Sebastião nasceu em Narbonne, próximo à cidade de Santa Paloma de Farmes, que é hoje São Sebastião de Santa Paloma de Farmes, onde nasceu, perto de Girona, onde nasceu o Domenech Torrent, tá certo? Domenech Torrent, que o nome Domenech já foi muito badalado no futebol francês com Raimundo Domenech, ok? E Torrent é isso aí. Torrent, ele no dicionário normal é torrente de águas, né? Torrente de água, ou então torre. A torre também, em igrejas e castelos, existe uma torre. Então daí vem uma semelhança com o nome Torrent, francês, né? Eu falei para vocês, Domenech Torrent, ele é nome francês, fronteira aí entre a França e a Espanha. É uma influência que a gente vê existir, beleza? E no passado, né, na construção dessa região, São Sebastião é muito importante. Entre a França e a Espanha, São Sebastião é importante. Você está vendo essa história do sul da França ali, fronteira com a Espanha, da onde é a origem o Domenech Torrent, tem uma influência de São Sebastião muito grande. E ao norte, tá certo? Lá o País Basco, ao norte, também São Sebastião é muito importante, também São Sebastião. Então toda essa fronteira da França e da Espanha, São Sebastião é muito importante, porque ele nasceu justamente em Narbonne, no sul da França. E há muito segredo católico nas capelas, nas igrejas pequenas medievais que estão localizadas nessa região. Na pesquisa sobre o sangral, a minha pesquisa, porque eu me chamo Sebastião e sou católico, eu pesquisei muito sobre isso, e ali está estabelecido o sangue de Jesus. Então quer dizer que aquela região do sul da França, ali da Espanha, da onde é a origem o Domenech Torrent e do lado da França, ali tem uma população de pessoas muito grandes que são descendentes, do sangue de Jesus. Entendeu? O sangue de Jesus, sangral. Isso é importante, certo? É muita pesquisa e muitos anos, beleza? Então é isso aí.
cidade de Narbonne, onde nasceu São Sebastião, e ali próximo da fronteira da Espanha, da onde é a origem o Domenech Torrent. Beleza? Então é importante essa parte religiosa. Nós sabemos que o Flamengo, ele tem um padroeiro, né? Ele tem um padroeiro aí, um santo, que nós cultuamos também, santo católico, nas igrejas, e o Flamengo vai sempre lá. Eu peço aí a vocês, dirigentes do Flamengo, que leve Domenech Torrent a visitar aí o santo padroeiro, né, indo na igreja, fazendo aí rezando aí para o bem do Flamengo, nosso treinador, porque essa região da onde ele veio é muito católica, e o Flamengo tem um santo que é o santo que o Flamengo tem como padroeiro, tá certo? Que é católico também. Cidade de São Sebastião, tá certo? Tá tudo aí, alguns detalhes, e é o que eu posso dizer do treinador Domenech Torrent. Agora vamos para o tema de hoje, a lição número 2. A lição número 2 é o seguinte: o Domenech Torrent, ele sempre faz jogadas de inversão. Quer dizer, inversão, você está ali do lado pelas laterais, você pode fixar a marcação adversária e em seguida fazer aí um passe, né, um passe em diagonal, invertendo para o outro lado, buscando mais espaço, buscando marcar o gol. Então o Flamengo tem que aproveitar, tá certo? O Flamengo tem que aproveitar, essa jogada, e Domenech Torrent, ele vai exercer essa jogada também, que é a jogada de inversão. Ele vai invertir jogadas que o Flamengo poderá executar de inversão de jogada, né, organizando o jogo pela direita, né, invertindo em diagonal pela esquerda. Então, o que acontece? A seleção do Brasil, em 1970, Gerson fazia aquele lançamento de 40 metros. Então, concentrava o jogo na esquerda e invertia na direita em diagonal para o Jairzinho entrando pelo outro lado. Então, é isso que o Domenech Torrent está pedindo no sentido da inversão de jogada, certo? Inversão de jogada. Mantém ali, tabelando lado direito ou lado esquerdo, e o adversário vem marcar. Quando o adversário vem marcar, tá certo? É uma pegadinha, é praticamente uma forma de atrair a atenção da defesa adversária para um lado, e aí inverte para o outro lado o espaço vazio. O jogador que vai receber do outro lado vai ter mais espaço livre para criar jogadas e marcar o gol, tá certo? Então essa jogada de inversão de jogada é justamente o passe em diagonal, como Gerson em 1970 na seleção brasileira fazia, lançando do outro lado o Jairzinho, e Jairzinho entrava na cara do gol. Ou então a jogada começava pelo lado esquerdo com Tostão e Rivelino, depois ia no pé do Pelé, que rolou aquela bola para o Carlos Alberto bater cruzado e entrando pela direita, chutando no canto esquerdo. Então isso já aconteceu na seleção brasileira em 1970, e já serviu de conteúdo muito para o Pepe Guardiola, e é um dos princípios de jogo do Domenech Torrent, porque ele vai exigir do Flamengo essa jogada. Toca a bola ali, está concentrado, o time do adversário, está todo mundo ali naquele lado, inverte para o outro lado, que tem mais espaço vazio e jogador livre para poder criar jogadas e ir marcar gol, tá certo? Criação pela direita, finalização pela esquerda. Criação pela esquerda, finalização pela direita. Porque essa inversão é muito boa. Por exemplo, a jogada sendo criada pela esquerda, ali com Felipe Luiz, né, Bruno Henrique, tá certo? Arrascaeta, todo mundo tocando ali na bola, chama a atenção do adversário por esse lado do campo. E aí investe para o outro lado, nas costas da defesa, tipo um passe em diagonal para o jogador do Flamengo entrar direto, exatamente na cara do gol e marcando o gol. A mesma coisa sendo pelo lado direito,
Rafinha, tá certo, tocando ali pela direita, né, com apoio aí de Everton Ribeiro, tá certo, com apoio aí também de Gabigol, com apoio também de Gerson, tocando ali pela direita, e aí chama a atenção da defesa adversária, inverte a jogada pelo lado esquerdo, né, um passe em diagonal de 30 a 40 metros. Então é importante que o Flamengo hoje, os jogadores saibam que eles têm que fazer treinamento de passe de 30 a 40 metros, certo? O Rafinha fez para uma jogada com o Gabigol, tá certo, contra o Fluminense, e houve o gol do Michael marcou um gol aí, né? Gabigol pegou pela direita no contra-ataque, no passe de 40 metros do Rafinha, e entrou pela direita e tocou para o Michael marcar o gol, tá certo? Aquele jogo da vitória de 2-1 contra o Fluminense na taça no Campeonato Carioca, decisão do Campeonato Carioca. Então preste atenção que esse passe que o Rafinha fez aí no jogo contra o Fluminense, que era vertical, ele tem que ser em diagonal agora. Criação pela direita, dá o passe em diagonal do outro lado. O Paris Saint-Germain faz muito isso com o Thiago Silva. Thiago Silva, que era cabeça de área, a posição do Thiago Silva, que todo mundo chama de zagueiro, na realidade ele era cabeça de área. Rafinha também já foi cabeça de área e joga no Flamengo aí, tá certo? Né? Se precisar, ele joga no meio também. Então acontece. O jogador de meio de campo, ele tem que ter esse passe de 30 a 40 metros. É importante treinar esse passe de 30 a 40 metros, porque o Dominique Thuram, ele tem essa filosofia de jogo, de inversão de jogada, tá certo? Passe de 30 a 40 metros para o jogador entrar no outro lado, sozinho, na cara do gol, nas costas da defesa. Se a defesa vem fazer uma marcação em cima dos jogadores do Flamengo, pela direita ou pela esquerda, pelas laterais, eles abrem espaço do outro lado. Então, aí que tem que trabalhar a inteligência, a visão de jogo dos jogadores do Flamengo, tá certo? A experiência de futebol. O que acontece com o Dominique Thuram? Dominique Thuram é um verdadeiro treinador de futebol, tá certo? Não é um cara da parte teórica, é um cara da parte prática, tá certo? Ele trabalhou ali na parte prática, certo? Com inteligência. E é uma pessoa que conhece o futebol, é do ramo, tá certo? Então, os jogadores têm que jogar com inteligência, mostrar que tem capacidade e que é também do ramo, no sentido de entender como funciona o futebol, o que é o futebol em si, tá certo? Que não é só correr com a bola, que não é driblar todo mundo, isso aí é pelada, irmão. Isso aí é coisa de amador, de gente que gosta de brincar com a bola, mas não sabe nada de futebol, tá certo? Então, com Dominique Thuram, vai acrescentar conteúdos irão ser acrescentados aos jogadores do Flamengo, que vão aprender o que é realmente o futebol. Futebol não é só uma bola. Todo mundo pode brincar com uma bola, não é só uma bola, tá certo? Não é só correr, não é só driblar, nada disso, certo? Futebol é complexo. Quem trabalha, quem conhece o futebol é complexo e tem sempre inteligência de jogo. O futebol já tem seus próprios códigos. E esse é um dos códigos. O passe de 40 metros invertido, tá certo? Né, do outro lado, isso é algo mortal, tá certo? O passe em diagonal de 40 metros, de 30 metros, tá certo? Essa inversão de jogada é mortal. É realmente conteúdo de quem trabalha, de quem conhece o futebol. É algo de campo, de terreno. Tá certo? Então o jogador não pode ficar assim, abilolado, meio com a visão fechada. Ele tem que prestar atenção, jogar de cabeça em pé, olhando onde vai meter a bola, tá certo? Que o jogador lá do outro lado tá livre, toca aqui, pum, a defesa vem, quando a defesa adversário vem para cima de você, você inverte para o outro lado, beleza? Eu já tive uma experiência como treinador de futebol do Fluminense, num jogo do torneio de Paris. Então, o Fluminense, na época de Washington e Assis, os dois que jogavam na frente ali, Washington e Assis, o treinador nessa época era o Leoni, também jogava no meio campo do Fluminense. Nessa época, o treinador era o Carboni. Aí,
o Fluminense foi para Paris disputar o torneio de Paris. Carbone, antes de começar o jogo, me chamou e falou: passa para eles todo o detalhe sobre o adversário. Era Bordeaux o adversário nessa época, o adversário francês, no final do torneio de Paris, que o Fluminense jogou em Paris e ganhou. Eu falei para eles: olha, o futebol francês, os jogadores adversários, eles franceses marcam a jogada em cima, onde está a bola, tá certo? Tem uma marcação em cima, jogar franco, jogar aberto, jogar no sentido assim de voluntariado. O cara vai buscar a bola, vai defender, vai para cima de onde tem a bola, 2, 3, 4 jogadores ali para tentar recuperar a bola, tá certo? Nesse momento eu pedi aos jogadores do Fluminense que invertissem a jogada para o outro lado. Está na direita, inverte para a esquerda. Quando eles vão para cima, na direita, inverte para a esquerda. Aí também passe em diagonal, como a seleção de 1970, com o Gerson aí, invertendo a jogada do lado esquerdo, metendo para o Jairzinho lá do outro lado, 40 metros. E para o Pelé também, né? Gerson meteu muita bola de 40 metros. Nosso Canhotinha, que é hoje comentarista aí do YouTube. Então, é o conhecimento de futebol. Isso são conteúdos de futebol importantes que Guardiola tem e que Domenech Torrent tem. Então, essa é códigos, é a história do futebol. Como eu falei para você, Domenech Torrent, 58 anos, tem muito conteúdo para passar para os jogadores do Flamengo entender princípios de futebol, conteúdos de futebol. Não é só correr com a bola ou driblar para lá e para cá, nada disso. São princípios importantes de futebol. E quando você inverte a jogada para o outro lado, você joga com visão de campo, tá certo? Você tem ali o retangular, o campo de futebol, você joga com a visão de campo, tá certo? Fazendo passe ali, invertendo a jogada, e do outro lado o jogador do seu time vai procurar ter mais espaço para trabalhar, tá certo? Espaço livre nas costas do zagueiro e do time adversário. No torneio de Paris, o Fluminense deu tremendo chocolate. Era lançamento de trivela e tocava na direita. Aí todo mundo, o Bordeaux ia na direita, ele invertia para a esquerda. Aí todo mundo ia para a esquerda, ele invertia para a direita. Eles brincaram. O Fluminense deu um chocolate incrível no Bordeaux. Foi campeão do torneio de Paris e me carregaram assim no colo. Meu presidente, eu jogava futebol pelo Red Star, eu era jogador e treinador, e no norte de Paris, e o meu presidente, que era Jean-Claude Bras, né? Não era o Bras do Flamengo hoje não, é Bras, que era um milionário lá, francês, comunista, que tinha até um clube de futebol na Hungria, Estrela Vermelha, acho que é ali Bucareste lá. Então ele, inclusive, nosso presidente do Red Star tinha um time de futebol, também era dono de um time de futebol na Hungria. E ele ficou revoltado, tinha o Brasil tá aí com o Fluminense, ele é do meu time, ele é do Red Star. Aí ele veio falar comigo, eu falei: não, eu só estava ajudando a Associação França-Brasil de Futebol, a gente faz um intercâmbio de cultura e de conteúdo de futebol entre a Europa e o Brasil, entre a França e o Brasil. Aí eu expliquei para o meu presidente do Clube Red Star na época. Mas o Washington, inclusive, foi um daqueles que estava mais assim, era mais chegado a mim, do time do Fluminense. Inclusive tinha ali o irmão do Ronaldinho Gaúcho, também estava ali no Fluminense naquela época, o Edson, se eu não me engano, estava na reserva. E tá certo, e o Fluminense no torneio de Paris deu o maior chocolate no Bordeaux e foi campeão. E eu agradeci aí ao Carbone de ter permitido aí eu fazer justamente esse trabalho de consultoria técnico e tático para o Fluminense no torneio de Paris. Isso já tem, eu creio que mais de 20 anos atrás, tá certo? Muita gente aí que eu citei aqui, como Washington, Assis, eles já até faleceram, né? Carbone também já faleceu, tá certo? Mas era o Fluminense, aquela máquina, e como cidadão brasileiro em Paris, eu fui ajudar o Fluminense, sim, tá certo? E fiz um trabalho aí, graças ao Carbone, de conselheiro técnico e tático do Fluminense, antes da final contra o Bordeaux, que o Fluminense foi campeão. Então, o que acontece? A inversão é muito invertir a jogada é muito bom. O adversário fica querendo marcar o Flamengo, vem para cima, e aí os jogadores do Flamengo inverte a jogada, porque do outro lado tem mais espaço,
tá certo? É como um lençol curto. Se você cobre a cabeça, descobre o pé. Se cobre o pé, descobre a cabeça. E pegando a defesa desarrumada do adversário, o lado que está desarrumado, jogando com a dimensão do campo, tá certo? É visão de campo. Jogada pela esquerda, finalização pela direita. Jogada pela direita, finalização pela esquerda. Isso são princípios de futebol. Não é correr com a bola, é jogar com inteligência e jogar sabendo o que é o futebol, tá certo? E Domenech Torrent sabe muito bem disso. Assimilou bastante o que a seleção de 70 fez, que jogava o fino da bola, porque tinha verdadeiros jogadores de futebol. E a gente percebe, quando um atleta, um jogador de futebol, ele tem mais a parte física, e a gente percebe quando um jogador é um verdadeiro jogador de futebol, que entende o jogo, que tem consciência do que é o jogo, do que é as jogadas, e aí o nosso grande mestre, né, da sabedoria, Domenech Torrent, tem toda a bagagem, tem todos os conteúdos, é uma enciclopédia para passar para os jogadores do Flamengo o que é o verdadeiro futebol, como foi desenvolvido no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City. Então preste atenção que vocês estão diante aí de uma oportunidade ímpar dentro do futebol brasileiro, tá certo? Então essa inversão de jogada que o Domenech Torrent pede é que os jogadores do Flamengo têm que entender, porque é importante desarrumar a defesa adversária. Jogada pela esquerda, vai todo mundo lá, adversário marcar aquela jogada pela esquerda, invertindo na direita em diagonal. Quem entra pela direita pelo Flamengo vai entrar e vai marcar muitos gols. Por exemplo, o Paris Saint-Germain faz isso. Eu dou sempre referência ao Paris Saint-Germain, porque eu faço vídeo para eles também desde 2017. O Paris Saint-Germain, jogada pela direita, com o Mbappé e coisa e tal, né? Lateral direito também. O pessoal que joga ali pela meiuca do lado direito do Paris Saint-Germain, inverte a jogada para o Neymar. E há muita situação pela esquerda. Há muita situação do Paris Saint-Germain, onde o lateral direito, o lateral esquerdo, Kurzawa, tá certo? Kurzawa, lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, conseguiu marcar 3 gols numa partida em jogadas que vinham da direita para a esquerda. Né? O Paris Saint-Germain criava pela direita e cruzava e fazia o cruzamento passe, né, para o Kurzawa, que era lateral esquerdo, que entrava pela esquerda na cara do gol, marcava gol de cabeça, chutando, enfim, ele conseguiu marcar 3 gols numa partida. Então os laterais poderão marcar gols. Jogada pela esquerda, Rafinha, e quem joga pela direita ali tem que estar ligado. Se a jogada está lá pela esquerda, eles vão virar a jogada para a direita, tá certo? Então quem tiver pela direita vai estar com espaço para marcar gol, tá certo? Para marcar gol no adversário. Então é importante entender isso, tá certo? Essa inversão de jogada. A seleção francesa, por exemplo, eu citei aqui no vídeo passado, a inversão: Lucas Hernani pela esquerda cruzou, o lateral direito Pavard chutou, e aquele gol maravilhoso, né, de 3 dedos, assim, que a bola fez uma curva, entrou lá no ângulo, no gol do Pavard, da seleção, lateral direito da seleção francesa na Copa do Mundo 2018. Então é importante isso, a inversão de jogada, tá certo? Então o Domenech Torrent, ele entende de futebol, ele é do ramo, então ele vai pedir isso ao Flamengo, e o Flamengo tem que entender os jogadores que quando eles tocam a bola, tá aquela marcação em cima do jogador do Flamengo, do outro lado do campo está vazio, tá certo? Está vazio. Então os jogadores que estão do outro lado do campo tem que posicionar, certo? Já esperando receber a bola, entendeu? A inversão de jogada. E aí, quando receber a bola, controlar a bola, dominar a bola, e aí vai poder jogar com mais espaço. Outro time que faz isso é o Real Madrid. Real Madrid tem jogadores brasileiros lá, então no meio campo também, e nas laterais e no ataque. Então ele inverte a jogada também sempre para o outro lado, para evitar a marcação do time adversário. Quando se faz essa inversão 1, 2 ou 3 vezes numa partida, o time adversário fica sem saber o que fazer para marcar o time do Flamengo, tá certo? Porque isso mexe com a defesa adversária, abre a defesa adversária. Essa inversão de jogada abre a defesa adversária e cria espaço. Então eles ficam, bom, se for dar o bote ali, ele vai lançar lá do outro lado. E cuidado, entendeu? Então eles não vão ter, vão ficar perdidos, a defesa adversária,
com os jogadores do Flamengo, fazendo a inversão de jogada. Inversão de jogada é tocar curto, chamar a marcação e meter do outro lado para o jogador do Flamengo que está entrando sozinho, que está bem colocado. Então, aquele jogador que não está participando da jogada, ele tem que entender, se ele está pela esquerda, a jogada está pela direita, tabelando lá, eles vão inverter para você. É você que vai finalizar, é você que vai receber a bola no passe de 30, 40 metros. Ok? Invertindo ali nas costas da defesa. E você entrando na cara do gol. Então, preste atenção. Concentração total, visão de jogo, visão de espaço, visão de campo, jogada pela direita, todo mundo bloqueado ali, investe do outro lado. Quem estiver entrando do outro lado já vai ter todo o espaço, tá certo, para poder fazer uma jogada ou então marcar um gol, tá certo? Então preste atenção, time do Flamengo. Inversão de jogada, passe em diagonal. Eu fui jogador de futebol, eu fui jogador de meio de campo também. Então eu fazia isso, certo? Não estou falando para vocês algo que eu não quero, assim, que não existe. Eu fazia isso. Eu fiz isso na França, ali pela esquerda tocando, me lembrando da seleção brasileira de 1970, certo? Eu joguei na França em 1980, na década de 80. Então o que acontece? Eu tocava ali na esquerda, ia buscar a bola, dava um corte para dentro e metia para o ponteiro direito, porque quem estava entrando pela direita, nas costas do zagueiro. Entendeu? Então, houve gols da minha equipe, onde tinha um ponteiro direito, que era irlandês, ele entrava na cara do gol sozinho. Aí os jornais diziam que eu tinha lançado a la parada. Quer dizer, tipo aquela parada militar, né? Só precisou controlar e ir na cara do gol. Então, eles chamam isso de parada, né? Lançamento à la parada, deixando aí o companheiro na cara do gol, tá certo? Então, preste atenção nessa jogada, certo? Inversão de jogada, inversão. Tá ali tocando, todo mundo ali, o adversário tem um monte de gente, inverte do outro lado tá vazio. Entendeu? Beleza? Então o jogador que vai receber a bola tem que se colocar, jogar sem a bola. O Flamengo precisa entender que quem é do ramo, quem é do futebol de verdade, né, conhece o futebol, não é peladeiro não, que corre atrás da bola de qualquer maneira não. Conhece o futebol, tem que jogar sem bola. Jogar sem bola quer dizer você buscar se colocar para receber a bola. A jogada está pela esquerda, você já se coloca pela direita, já vai sozinho, sabendo que o time inverte a jogada, e Domenech Torrent vai pedir isso, tá certo? Vai jogar com o adversário, você manipula a defesa do adversário, obriga eles a vir de um lado e transfere a bola para o outro lado, inverte do outro lado, faz o passe de 30 metros do outro lado para o jogador do Flamengo entrando na cara do gol. Então, essa jogada o Domenech Torrent vai pedir para os jogadores do Flamengo. E a seleção de 1970, nós estamos em 2020, 30 anos depois, certo? A seleção brasileira, campeã do mundo em 1970 no México, Gerson já fazia isso, canhotinha de ouro, já fazia isso, né, invertendo a jogada para o Jairzinho, entrando na cara do gol. E foi o Jairzinho um dos artilheiros da Copa do Mundo de 1970 no México. Entendeu? Onde o Brasil foi tricampeão mundial. Então, preste atenção, jogadores do Flamengo, nessa inversão de jogada. O jogador que está do outro lado vai ter que controlar a bola, dominar a bola, tá certo? A bola vai vir no alto, o cara vai botar no peito, no pé, controlar a bola, botar no chão, entendeu? Ou então é um controle orientado, já domina, tocando ela de peito na frente, entendeu? Para já fazer a jogada ali nas costas da defesa adversária, tá certo? Então, essa inversão de jogada da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, os jogadores do Flamengo podem treinar. Gerson, como ele fazia no treinamento do passe de 40 metros, Gerson canhotinha de ouro, nosso meio campo aí da seleção brasileira em 1970, é o seguinte, ele colocava 40 metros, um gol, baliza, né? Baliza de futebol, botava em 40 metros, e ele de longe tentava jogar a bola dentro do gol, entendeu? Presta atenção, o gol é 7 metros. Então, Gerson, para desenvolver essa parte do passe de 30 a 40 metros, Gerson colocava uma baliza de gol, né? 30 a 40 metros de distância,
e de longe ele procurava meter a bola dentro do gol, ok? Como um passe, tipo um passe, como se ali a baliza do gol fosse um jogador de futebol que iria receber a bola. E você está entendendo que a baliza de futebol ela tem 7 metros de largura. Então o Gerson colocava aí 40 metros a baliza de futebol e aí treinava o passe de 40 metros. Foi assim que Gerson desenvolveu a sua qualidade técnica do passe de 40 metros. Então, os jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu podem fazer muito bem isso, colocar a baliza a 40 metros e de longe procurar meter a bola no gol como um passe de 40 metros. Você vai treinando isso, eu acho que depois da 10ª repetição, você já vai estar calejado e experiente para fazer também no jogo, nas partidas do Flamengo. Beleza? Então, é isso aí, inversão de jogada. Agora, eu quero hoje passar aqui, tá aqui o campo de futebol. A inversão de jogada, existe está sendo criado, a gente está observando que está existindo um corredor, está sendo aberto um corredor. Em todos os jogos a gente está vendo que do Brasil, da Europa, existe um corredor que está sendo criado hoje no futebol e que está funcionando, fugindo das marcações, certo? É um corredor que termina com o jogador chutando no gol e marcando gol. Aqui está um campo de futebol, certo? Como a gente sempre coloca aqui é o meio campo, né? A gente manda dominar o meio campo sempre. Aqui é o campo do Flamengo, a gente divide o campo em 3 partes, defesa, meio campo e ataque. Existe um espaço, uma avenida, onde os jogadores estão se aproveitando desse espaço. É essa aqui, ó. Neymar, ele vem da esquerda para a direita. Neymar vem da esquerda para a direita. Aqui, ó, nessa seta. Essa seta aqui, ó. Eu ver aqui, ó, tá vendo? Essa seta, tá vendo aqui, ó? Essa seta. Daqui, da lateral de campo, entrando em diagonal, o jogador que entra por aqui, se for de pé direito, ele bate no gol. Neymar fez muito gol assim no Paris Saint-Germain. Ele pega a bola aqui na esquerda, quando ela está aqui, depois da linha de meio de campo, e conduz ela driblando para dentro, driblando para dentro, driblando para dentro, driblando para dentro. Quando chega aqui, ele bate no gol. A mesma coisa aconteceu recentemente pelo Rabiot, um jogador que joga pela Juventus. Ele deu um ovinho, quer dizer, a gente chama de ovinho. Ele deu debaixo das pernas do jogador aqui no meio campo pela direita, ele é canhoto, e veio em diagonal, entrando em diagonal. Quando chegou aqui, Rabiot, né, da Juventus, de pé esquerdo, ele meteu um golaço, certo? Ele veio pela direita em diagonal. Então, esse corredor está sendo revelado, esse corredor para o futebol mundial, certo? Presta atenção. Existe uma falha, existe um setor geométrico, né? Uma avenida que está sendo demonstrada em vários jogos pelos jogadores que estão jogando no futebol mundial. Essa avenida é a diagonal. Você partindo da lateral, partindo em diagonal, você vai na cara do gol, driblando para dentro. Você, em vez de... Aqui, por exemplo, Rabiot, houve uma pedida de bola para a direita. O cara levou a defesa para a direita. E Rabiot continuou com a bola. Ele pegou aqui no meio campo e foi e chegou aqui na cabeça da área, chutou no ângulo e marcou um gol sensacional para a Juventus. Tá certo? Neymar, do outro lado, faz a mesma coisa. Neymar vai driblando para o meio. Tá certo? Jogadores que estão aqui na frente, vai pedindo a bola para cá, para liberar espaço, levando a defesa. Né? Quando perde a bola aqui, o cara pensa que vai meter aqui, corta para o meio e mete no gol. Neymar fez muito gol assim, usando essa diagonal, a diagonal da esquerda, entrando para a direita, cortando para dentro, cortando para dentro, cortando para dentro, driblando um e outro, chegando na cabeça da área, chutando no gol. Neymar marcou gol assim, tá certo? E Rabiot também marcou gol assim. E Di Maria, no Paris Saint-Germain, usa esse, ele joga pela direita, pé esquerdo. Ele dribla aqui, ó, nessa direção e tenta fazer isso aqui, ó. Chegar aqui na frente e chutar no gol. Ok? Né?
Existem esses dois corredores que está sendo aberto durante as partidas, durante os jogos, em diagonal na direção do gol, e aqui na frente da defesa, chute a gol. Entendeu? Então, o Flamengo, eu vou voltar mais vezes para passar isso para vocês, porque eu não havia passado antes. Eu estava guardando isso, e a gente vai passar isso para vocês porque é importante, tá certo? O Everton Ribeiro, ele joga pelo lado direito, então ele tem que cortar para dentro e chutar no gol, mas ele tem que fazer exercício na sala de musculação de quadríceps, tá certo? Naquela cadeira, levantando ali o peso, para quando pegar na bola ele ter força, tá certo? O jogador tem que ter força. E eu vou te dizer, do chute de fora da área, quem chuta muito bem ali no Flamengo é o Gerson. Gerson, de pé esquerdo, ele tem sempre conseguido marcar gol assim, ele pega e bate ali pela direita. Pela direita ele corta ali para o pé esquerdo e bate, tá certo? Então eu peço ao Gerson que procure ângulo, procure colocar no ângulo também. Teve o jogo aí contra o Fluminense, que ele cortou para fora, para a esquerda, e atrasou a bola para o goleiro. Então é o seguinte, o Gerson tem que entender que é um trunfo de quem é canhoto. O canhoto pela esquerda, pela direita, ele conduz a bola cortando por meio e bate no gol adversário. Então o Gerson pode marcar um gol assim, e também Everton Ribeiro, que joga pela direita, canhoto, pode fazer também essa jogada que o Rabiot fez, que o Di Maria faz também como canhoto pelo lado direito, tá certo? Aí não é nem questão de linha de fundo, é questão de partir em diagonal do meio de campo pela direita, em diagonal, partindo na direção da cabeça da área e batendo ali no gol adversário, tá certo? É possível fazer isso, e toda hora está aparecendo o gol dessa forma, tá certo? Então está sendo criado um segredo, algo que está sendo criado pelo jogo. A gente está percebendo em vários campeonatos que está acontecendo, ok? Então é isso aí. Então, passando aí para o Flamengo, mais um conteúdo, mais uma oportunidade, partindo em diagonal da lateral para dentro e chegando na cabeça da área, chutando no gol, ok? Vocês podem fazer isso aí, e eu vou vir depois em outros vídeos fazer justamente essa observação e essa recomendação ao Conselho Técnico e Tático Diretivo. É importante o Flamengo entender que o Domenech Torrent vai pedir inversão de jogada, mas uma inversão com a posse da bola é essa: você parte de esquerda com a bola dominada até a cabeça da área e chuta no gol. Você parte da direita, quem é canhoto, conduzindo pelo meio e chegando até a cabeça de área e bate no gol de pé esquerdo, quem é canhoto está pela direita, tá certo? Então presta atenção que essa inversão de jogada é importante, certo? Não é jogar só no vertical, mas jogar em diagonal. O passe em diagonal do outro lado, para o jogador entrar na frente, ou a condução da bola driblando o adversário para dentro, quando chegar ali em frente, cabeça da área, chutando com o pé trocado, tá certo? Você dribla, pá, e bate com o pé trocado. Pela esquerda a mesma coisa, dribla para dentro e de pé esquerdo batendo no gol aí, tá certo? Adversário. A linha de diagonal na direção da cabeça da área do time adversário, beleza? Então, partindo na lateral. Então, é isso aí. Inversão de jogada. Jogadores do Flamengo, treinem bastante passe de 30 a 40 metros, porque vai ser importante esse passe em diagonal. Quer dizer, você está pela esquerda e dá o passe lá em diagonal. Eu já fiz muito disso, já botei muito jogador na cara do gol, tá certo? Na França, quando eu joguei no Chaumont, tá certo? E também no Red Star. Então, inclusive, meu treinador falava que eu tinha o passe mais certo do mundo. Então, falava assim: você na corrida, ou você cortando e driblando, você consegue meter um passe sem olhar. Eu tive que explicar para ele que eu pesquisei muito o passe, tá certo? Aí foi onde eu dei o meu dossiê de pesquisa, que eu pesquisei, e você não precisa ficar olhando, você já sabe
você já viu todo mundo, você já tem a bola no pé, você já dribla o cara, ninguém está sabendo o que tu vai fazer, tu mete aquele passe de 40 metros lá do outro lado para o jogador do seu time entrar na cara do gol. E eu botei muito centroavante na cara do gol, tá certo? Quando eu joguei aqui no Rio de Janeiro e quando eu joguei também para os clubes brasileiros e também na Europa. Então é isso aí, a visão de jogo, tá certo? Então você você segura a bola ali pela direita, vem todo mundo em cima, tu mete lá na esquerda em diagonal e lá entra o jogador do seu time na cara do gol, tá certo? Eu já fiz muito passe assim, colocando os atacantes na cara do gol, beleza? Então preste atenção que é preciso treinar o passe longo aí no Flamengo. O Rafinha eu sei que sabe fazer, ainda não vi Gerson fazer, ainda não vi Arão fazer, ainda não vi Arrascaeta fazer e nem Everton Ribeiro fazer passe de 30, 40 metros, tá certo? Presta atenção, beleza? Então o Flamengo é inversão de jogada, aí quebrando a marcação do time adversário e abrindo a defesa adversária, tá certo? Isso é futebol, é conteúdo, é de quem é do ramo, e Domenech Torrent é do ramo. Eu estou explicando para você, para que os jogadores possam entender que Domenech Torrent, ele é do ramo, ele conhece as leis naturais do futebol, ele conhece o conteúdo, o que é o futebol, tá certo? Então os jogadores do Flamengo têm que jogar realmente o futebol, e entender realmente que não é só correr com a bola, não é só driblar, tem mais coisas no futebol importante, tem sabedoria de jogo coletivo, tem jogadas armadas, tá certo? Tem corredores, como eu mostrei para vocês, o corredor da diagonal, tá certo? Na direção da cabeça da área, e vindo da esquerda na direção da cabeça da área, e justamente o Neymar faz muito disso, tá certo? Pelo lado direito, o canhoto, como o Di Maria, e também agora houve na Juventus o Rabiot, meteu o maior golaço, vocês podem procurar na internet, jogo do gol do Rabiot, gol do Rabiot, ele pega a bola pela direita, dá um embaixo da perna, ali entre as pernas do adversário, dá um ovinho no adversário e parte em diagonal na direção da cabeça da área. Quando chega na cabeça da área, ele mete um porradão no gol e maior golaço aí do Rabiot, tá certo? Rabiot da Juventus. Então procure quem é canhoto aí, Everton Ribeiro e todos os canhotos do time, como o Gerson também, ver como aconteceu essa jogada, tá certo? Um contra-ataque do eu sozinho, exatamente, ele pegou a bola do lado direito e partiu em diagonal na direção do gol. No Paris Saint-Germain, muitos jogadores fazem esse contra-ataque com a bola dominada, tá certo? Mas correndo rápido, coisa de velocidade, beleza? Mbappé faz isso, Neymar faz isso, Di Maria também, e Rabiot também, ele fez isso e jogou no Paris Saint-Germain em 2017, tá certo? Então, é isso aí, galera. Inversão de jogada, abrindo a defesa adversária, confundindo a defesa adversária, confundindo o time adversário na marcação, não sendo monótono, preste atenção. A inversão de jogada ela é importante porque ela determina que o adversário não sabe como ele vai te marcar. Por exemplo, se o Flamengo, que vai ser um clube perseguido agora, porque é o clube campeão, então todo mundo vai estar esperando o Flamengo na esquina, assim, para poder barrar o Flamengo. Então preste atenção, os jogadores adversários vão vir em cima do Flamengo, e o Flamengo, inverte a jogada do outro lado. Com 3 inversão numa partida, o time adversário já está meio maluco, porque ele não sabe se ele vai poder ir em cima do jogador do Flamengo, ou ele vai meter do outro lado, tá certo? Virar a jogada, aí vai abrir o time adversário e eles vão dar espaço para o Flamengo jogar e marcar gol. Então preste atenção, essa é uma oportunidade de jogar com o fato do Flamengo ser o campeão de 2019, Campeonato Brasileiro, Campeonato Libertadores, campeão carioca. Então os adversários vão querer bloquear as jogadas do Flamengo. Onde está a bola pela direita, vai vir todo mundo em cima ali para querer tomar do Flamengo. Então ela inverte do outro lado, mete a bola do outro lado em diagonal para o lateral esquerdo, para o Bruno Henrique, jogada pela direita, meter na esquerda, para o Bruno Henrique e aí para o lateral esquerdo. Então o lateral esquerdo tem que saber, e o Felipe Luiz já está fazendo, entrando pela meia, tá certo? Ele sobe como lateral esquerdo, ele entra ali pela meia esquerda, ele está indo dentro da área, está chegando dentro da área, porque ninguém está esperando esse jogador aí
que é o Felipe Luiz, entrando como um verdadeiro meia esquerda. Então, jogando pela direita, o Felipe Luiz tem que ficar atento, porque ele pode receber a bola para meter gol. E o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, o Kurzawa, meteu 3 gols assim, na invertida de bola. Do lado direito vindo para a esquerda, ele finalizando, como um centroavante, como um atacante. Tá entendendo? Então o Flamengo tem que entender os princípios do jogo. Domenech Torrent, ele é um cara que conhece futebol, é do ramo e vai dar conteúdo incrível para os jogadores do Flamengo jogar nesse momento que o Flamengo está cheio de títulos de campeão. Os adversários vão vir para cima do Flamengo e aí o Flamengo tem que jogar na inversão, invertir a jogada. Tá certo? Não permitir que o adversário consiga marcar aquele pequeno espaço ali do Flamengo. O que faltou naquele jogo do Fluminense, o Fluminense, primeiro jogo, o jogador do Flamengo estava tocando para trás. Por que esse recurso? Era só investir a jogada. Dominou, tá todo mundo ali na direita dominando, né? Everton Ribeiro. Metia lá no Bruno Henrique, do outro lado, porque se eles vão na marcação de um lado do campo, eles abrem espaço do outro lado. Se cobrir a cabeça, descobre o pé. Se cobrir o pé, descobre a cabeça. Então, se a marcação adversária vem em cima do lado direito, inverte do lado esquerdo, quem vai estar do lado esquerdo vai ter mais espaço para driblar, para ir na cara do gol. Você está entendendo? Então, o Flamengo vai ser esperado. Todo mundo vai querer ganhar do Flamengo, porque o Flamengo é o campeão. Então, o Flamengo tem que ter essa jogada de inversão. Entendeu? Abrindo a defesa adversária. O Flamengo fizer 3 passes desse, já era. Na final do torneio de Paris, o Fluminense jogou contra o Bordeaux. E eu fiz a palestra e a orientação técnica e tática do Fluminense antes do jogo contra o Bordeaux, na época de Washington e Assis, do torneio de Paris. Eu jogava nessa época no Red Star e era treinador jogador. Então o que acontece? Carbone me deu essa oportunidade e eu fiz ali a demonstração de como tinha que jogar contra o Bordeaux. E o Fluminense fez isso. Depois de 3 passes longos, assim, invertido, direita, esquerda, o Bordeaux parou. Falou, não dá pra marcar os caras. Entendeu? Parou. Aí virou chocolate. Aí Leomi começou a meter de 3 dedos, e vai pra lá, e coisa e tal, e toma lá, e toma gol. O Fluminense deu chocolate, né? Naquela época do Carbone, que era o treinador, e o Assis e o Washington. Então, presta atenção, tá certo? Que esse momento, e todo mundo sabia como era o Fluminense, né? Que era campeão, aquela máquina aí, né? Da época do Washington e do Assis. Então, o que acontece? O Flamengo hoje é uma máquina que todo mundo conhece. Então, eles vão querer dar o bote, vir marcar, aí inverte do outro lado, tá certo? Beleza? Então, o Flamengo tem que fazer esse desafogo, quer dizer, tirar do sufoco a jogada, iluminar, tá todo mundo escuro ali, cadê a luz? Aí tu mete do outro lado, pronto. Aí os caras não, cadê? Do outro lado, já era do outro lado aí, entendeu? Exatamente, é como a mágica como uma criança. Olha aqui, aí você mostra aqui, ó, tá vendo? A outra mão, quer dizer, criança bobinha, né? Mas justamente, você joga com a defesa adversária. Você joga com o time adversário, você joga com a marcação do adversário, você puxa a marcação do time adversário para um lado do campo e inverte para o outro lado. Você está entendendo? Isso aí é inteligência de jogo. Isso aí a seleção de 1970 fazia com o Gerson, Canhotinha metendo para o Jairzinho entrar na cara do gol. Ou então aquela jogada que veio do Tostão, Pelé recebeu, virou o corpo, tocou para o Carlos Alberto chutar no gol. E aquele último gol da seleção brasileira na final, que Carlos Alberto chutou cruzado do lado direito, meteu no canto esquerdo. Rasteiro, né? O gol do nosso capitão, Carlos Alberto Torres. Então, veja bem, o futebol, ele tem seus próprios princípios, ele tem seus próprios entendimentos, tá certo? E não é correr com a bola igual peladeiro, tá certo? Sair driblando igual peladeiro, não. Tem conteúdo, então é nesse conteúdo que Domenech Torrent vai fazer seu trabalho de treinador, porque ele conhece futebol, pesquisa, tá certo? Ele tem conhecimento, tá certo? Técnico e tático também, beleza? Como eu estou passando para vocês, eu estou tentando acrescentar e abrir a mente das pessoas, dos jogadores e dar um apoio aí à comissão técnica, nesse sentido de entender que o Flamengo é campeão, todo mundo vai vir ali naquele lado de cima do jogador do Flamengo para impedir que o Flamengo crie a jogada. Então inverte para o outro lado.
em passe de 30 metros, e vocês podem treinar aí no Ninho do Urubu, colocando a baliza a 40 metros e tentando botar a bola dentro do gol. Porque são 7 metros de largura a baliza, e era assim que Gerson treinava o passe de 40 metros, quando o nosso canhotinha de ouro jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, né, e jogou também na seleção brasileira, né, o Gerson, que é hoje comentarista esportivo pelo YouTube, né, exatamente, está fazendo trabalho também pelo YouTube, nosso Gerson Canhotinha. Então presta atenção, os jogadores do Flamengo jogam com inteligência, joguem com o fato do adversário saber que o Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão de tudo, o Flamengo é bom. Aí os caras vão querer tirar a bola do pé do jogador do Flamengo e investe do outro lado. Quando o adversário tiver 3, 4 jogadores naquela área ali do lado do campo, você investe para o outro lado e o jogador do Flamengo vai estar na cara do gol para poder, com mais espaço aberto, né, a defesa adversária aberta, e aí, tá certo? Vai poder criar jogada, tá certo? Beleza? Entenderam? Nada de passe para trás, tá certo? Eu quero aqui, lembrando que a gente fez uma matéria, a lição número 1, que foi o passe, o tic-tac. Nada de passe para trás, tá certo? O passe tem que ser progressivo e para frente. Então o jogador tem que conhecer, saber, por exemplo, onde está todo mundo em campo. Eu, quando jogava pelo Red Star na França, eu fazia isso, eu olhava para um lado, de frente para cá, o cara, todo mundo pensando aqui, entrava outro jogador lá do outro lado, que eu já tinha visto, porque você tem sempre que ter visão de jogo, tá certo? Né? Quando a bola chega em você, você já tem que saber o que vai fazer. Então, pela direita, o Paulo pedia a bola, toca, o cara tocava, todo mundo olhando ali na direita, eu olhava para a direita e metia a bola lá na esquerda. Metia a bola lá na esquerda, o centroavante entrava na cara do gol e falava assim: mas como é que você viu o cara lá sozinho? Como é que você fez esse passe? Você estava no lado direito? Aí eu falei, antes de receber a bola, eu já sabia que o jogador estava sozinho pela esquerda. Então eu, quando de primeira mesmo recebendo a bola, eu lançava do outro lado, tá certo? Olhando para um lado e tocando para o outro. E por isso que muitos jogadores, como Neymar, como Daniel Alves, que jogou no Paris Saint-Germain como lateral direito, eles também faziam isso, olhava para um lado e tocava para o outro, porque ficou consagrado em Paris esse fato de eu fazer isso, e outros jogadores brasileiros também começaram a fazer aí no atual Paris Saint-Germain. Então presta atenção, né? Você quando receber a bola já sabe que já tem um jogador livre do outro lado, então é só investir. Pode ser um passe de primeira, se você tiver qualidade, tá certo? A bola vem rolando no chão, no gramado, dá para pegar de primeira invertendo, tem que pegar por baixo, sabendo onde tu vai meter. Tu tem que ter carinho, você tem que ter intimidade com a bola, tem que ter intimidade com a bola, tá certo? A bola tem que ser algo que você conheça muito bem para saber como vai tocar na bola. Vai pegando por baixo, invertendo assim, ó, pegando do lado, quase do lado interno do pé, né? O pé, tu tem peito de pé, lado interno, lado externo, tu tem que saber tudo isso, entendeu? Exatamente. Então, se você está no lado esquerdo e mete assim de trivela do lado externo do pé direito, a bola vai fazer assim, ela vai fazer um arco indo cruzando a área ali pro lado direito, né? Você estando no lado esquerdo, batendo na bola, né, de trivela, ela vai pro lado direito. Então, o fato de o pé ter a parte interna, o peito do pé e a parte externa, o jogador do Flamengo tem que explorar essa qualidade de toque, tá certo? De toque, inversão, tá certo? Né? Invertindo, tocando, lado interno, lado externo, lançamento, peito de pé pegando por baixo, beleza? Né? Usando toda a área do pé, peito de pé pegando por baixo, lançamento longo, 40 metros, né? Invertendo, metendo a parte interna do pé, como na falta, né? É tipo na falta, mas é só que o espaço é maior. Aí você está pela direita, você mete de interno do pé direito, né? A bola vai fazer um círculo assim, ela vai girando, indo lá fazendo um arco, indo lá no lado esquerdo. Você está no lado direito, mete você está no lado esquerdo, mete de trivela do exterior do pé direito, mete de trivela e ela vai fazer um arco indo para o lado direito. Então ela vai pegar o jogador que está entrando do outro lado de frente. Então ele pode chutar de primeira,
tá entendendo? Cabecear de primeira, entendeu? Como já fez aí muitos gols o Paris Saint-Germain dessa forma. Então é uma qualidade técnica, é uma qualidade que o jogador brasileiro tem. O Nova York City, né, o clube que Dominique Torrent estava treinando lá nos Estados Unidos, eles não têm qualidade nenhuma a nível técnico. O jogador do Flamengo tem qualidade técnica, é jogador brasileiro. Nossa qualidade de jogador brasileiro é ter qualidade técnica, habilidade. Então, explora essa qualidade aí e o Dominique Torrent vai ficar super feliz. Se vocês jogarem com qualidade, jogadores do Flamengo, o Dominique Torrent vai ser o cara mais feliz do mundo, tenho certeza. Tá certo? Tenho certeza que o Flamengo vai entender. Essa é a segunda lição. Os jogadores do Flamengo, comissão técnica ajudando. A segunda lição, invertendo, né? Passe invertido, tá certo? Quebrando aí a marcação das defesas adversárias, ok? Inversão de jogada, o passe em diagonal também, passe em diagonal nas costas do zagueiro para o jogador do Flamengo entrar na cara do gol, beleza? Esse é o conteúdo, vou terminando agora, beleza? Vai estar também no YouTube e vai estar aqui na página do Flamengo, conselheiro técnico e tático, Flamengo imbatível, invencível, campeão invicto. Vai estar na página do Facebook que eu estou fazendo aqui, essa é a nossa página, e também vai estar no YouTube, no canal DJ Tião Brasil 39, DJTIAU Brasil 39, tudo junto, ok? Entenderam? Beleza pura? Então, vamos lá, para sair da marcação adversária, invertendo a jogada em diagonal do outro lado do campo, para o jogador do Flamengo entrar na cara do gol. Beleza? Gol, 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 Mengão, 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 campeão. Beleza? É isso aí. Trabalho importante, trabalho de conselheiro técnico e tático do seu amigo DJ Raiz DJ Tião Brasil. E fortalecendo aí o Flamengo nessa luta, nesse momento de transição de treinador, de mudança. Né? Toda mudança tem que ser para o lado positivo, tá certo? Então nós estamos aí ajudando no conteúdo a fazer um Flamengo melhor, mais forte. O lema que eu fixei para esse ano é Flamengo mais forte, tá certo? Dominique Torrent, Flamengo mais forte. E o cara está no lugar ideal aí com a Estúdio Futebol Dominique Torrent, beleza? Tudo de bom para vocês e amanhã a gente vai falar sobre a marcação. A marcação, tá certo? A marcação, inclusive, é aquela marcação que a seleção da Holanda chamava de cachorro brabo, negócio assim, cachorro brabo, né? A marcação da equipe junta indo, atacando o cara que tem a bola adversário, beleza? Então a marcação é importante da recuperação da bola e não deixando o adversário jogar. E vai ser amanhã que eu vou fazer esse vídeo, o terceiro vídeo dessa semana. Flamengo campeão, Dominique Torrent, nosso grande mestre, nosso mago, nosso filósofo, o cara que conhece muito o futebol, tá certo? E vai dar os conteúdos importantes para que o Flamengo seja ainda mais forte, melhor do que foi em 2019, beleza? Tamo junto, Flamengo campeão, exatamente, é o capítulo número 2, lição número 2, inverter a jogada, tá certo? Pro outro lado, beleza? Abrindo a defesa adversária. Muito obrigado, tudo de bom e acompanhe nossos vídeos para o Flamengo, aí torcida flamenguista, e se inscreva no meu canal, no seu canal, não é meu não, é seu, é para você, tá certo? Não é meu, o canal não é meu, é para você, é para o Flamengo que a gente está fazendo isso. Então, torcedores, dê aquele apoio aí, beleza? DJ Tião Brasil 39, DJTIAU Brasil 39, múltiplo de 3, Nicolás Tesla. É isso aí, a triangulação, triângulo, trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? Beleza pura? Tamo junto, obrigado e até amanhã. E compartilhe o vídeo aí e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Flamengo campeão, 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 Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.